Boa noite, mulher. Boa noite, mulher de Massachusetts. Boa noite, mulheres da City Cake que estão assistindo a gente. Boa noite, Heleninha. Boa noite, Cecília. Como é que você está? Graças a Deus, toda a paz. Bem, tá curtindo o verão? Tô curtindo porque minha filha tá de férias, então eu tô de férias também. Maravilha. De férias dela. Você quer falar da nossa convidada hoje, super especial, que a gente está esperando há um ano conversar com ela? Sim, se for só um ano, né? Oi, então, gente, a gente tá aqui com uma pessoa maravilhosa. Ela é... Eu não vou apresentar muito não, que eu quero que ela conte dela mesma. Esse papo já tá atrasado um ano, que nós tentamos fazer um programa, não deu Isso. certo. Conversa de bastidores, depois a gente conta pra vocês. E eu quero que ela se apresente vocês. Oi, Ângela. Olá! Hoje eu acertei o nome. Mas eu gostei de ser chamada de nomes diferentes, uma experiência nova. Então vai lá, se apresenta. Então, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Ângela, sou esposa do pastor Vinícius, mãe do Nicolas do Benjamin. Sou cristã da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, Mato Grosso, no Brasil. E psicóloga de formação e de atuação, graças a Deus. Ultimamente eu tenho estado exclusivamente em atendimento clínico com pacientes individuais, adolescentes, adultos. No online também, no né? Que eu tô sabendo. Graças a Deus a pandemia nos trouxe abriu essas possibilidades, né? Essa possibilidade do online. E então, desde então, os psicólogos têm atuado. Mas assim, as pessoas também se abriram para isso, para esse formato de atendimento. Então, tem sido uma bênção também. E estamos aqui pela terceira vez para participar Isso, da em conferência, Massachusetts, né? isso. Em Massachusetts, com a igreja CTK. E este ano ampliou nossa atuação, nosso atendimento às igrejas. Foi muito legal, porque agora a gente também atendeu outras igrejas neste ano. E a gente está muito feliz também. Isso, os meninos vieram conhecer Massachusetts. Então, isso foi muita alegria. Pela primeira vez, os meninos vieram conosco. Depois de 2 vezes sem eles, agora eles vieram. Muito E a bom. gente está muito feliz com a presença deles, a família junto, né? Tem outro gostinho. É verdade. E é isso. Então aproveita que você está se apresentando e fala sobre os projetos de vocês, quanto família, né? Quanto casal, mãos e coração. O que é isso? Que camiseta é essa? É verdade. A minha Nossa, um pouquinho tô sem a minha. Camiseta. Tô sem a minha. Aqui, mãos e coração. É Secretaria Nacional da Infância. Está perdoada. Dessa vez. Mas o ano passado você estava, É. né? Então, o Vinícius entrou, foi eleito em 2022 para assumir a Secretaria Nacional da Infância da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma secretaria em que a pessoa eleita cuida da infância dentro do Brasil. E agora, fora do Brasil também, graças a Deus. E quando ele assumiu a secretaria em 2022, nós sabíamos do desafio que seria, porque é um trabalho em que ele atende o Brasil todo. Então, ele tem o compromisso de estar viajando pelo Brasil, fazendo esse atendimento, capacitação, treinamento, evangelismo com as crianças, ensinando, capacitando os líderes, pessoas que trabalham com crianças. Então, desde que ele assumiu isso, a gente tem vivido essa experiência de confiar em Deus, de que Deus sustenta todas as coisas e a nossa família, porque pela ausência, né? Então, ele viaja 3 fins de semana por mês, atende outras regiões e a gente está se adaptando e se adaptando bem. Que bom. Porque é uma experiência analisada, pensada, conversada, planejada, para que possa acontecer da forma mais leve possível. Né? Claro. E a minha pergunta era assim, sobre como os conciliar, projetos, né? Como conciliar esses papéis, porque tem que dar conta dos meninos, tem os atendimentos. Sim. E tem o Mãos e Coração no Brasil inteiro, né? Como é que você está conseguindo fazer isso? Então, foi muito interessante porque quando ele assumiu, uma das estratégias foi me envolver. E quando ele falou assim, seguinte, agora você vem para a equipe e monta uma palestra, monta um treinamento, monta um conteúdo bacana da sua área e vamos caminhar juntos. Muito bom. E a gente já sabe que isso fazia parte da vontade de Deus, porque hoje eu vejo que realmente tem sido uma bênção caminharmos juntos nesse sentido. E
Então eu comecei a pensar o que eu falaria, né? O que eu diria, o que eu montaria de conteúdo. E aí, como o cristão deve fazer, a gente pergunta para Deus, né? Isso. E a gente vai buscar em oração, orientação de Deus, e eu passei um tempo em oração. E a primeira resposta de Deus para mim na época foi: fale sobre o amor. A gente relembre as pessoas sobre o amor de Deus e o amor entre uns aos outros, o amor no tratamento das pessoas, no relacionamento entre as pessoas, porque o amor se esfriará, a Bíblia diz, né? Então os relacionamentos têm demonstrado isso para nós. As pessoas mais distanciadas, mais desconectadas, a gente não tem se importado tanto, muitas vezes, uns com os outros, mais consigo mesmo. E então esse trabalho de falar do amor é amor de Deus por nós, refletir sobre esse amor, e aí amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas tem o amor ao próximo, mas antes de amar ao próximo, fala do amor a si. E eu comecei a refletir sobre isso. E aí, quando eu comecei a pensar sobre o amor, veio ver o que a Bíblia fala do início ao fim. É verdade. A Bíblia fala do início ao fim do amor de Deus, que entrega o único filho para morrer na cruz por quem não merece. E ele entrega o único filho para morrer para perdão dos pecados, para a salvação e reconciliação dos homens com o Pai. E ele entrega isso, demonstração de amor. Maravilhoso. Até quando a gente se converte, essa é a experiência mais incrível que a gente vive, né? Primeiro a gente entende que é pecador. Aí a gente se entristece. Imediatamente a gente começa a entender o amor de Deus e a gente se alegra demais, né? E dá um alívio. Um alívio, gratidão. E a gente percebe que é um amor incondicional, porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus e não depende de nada. Depende da obra do Filho, de Cristo. Então, isso é uma experiência nova para o ser humano, porque nós estamos acostumados a sermos amados pelos méritos. Por quanto eu ofereço, quanto eu posso proporcionar a alguém. Então, a gente vai estabelecendo nas relações humanas essa relação de troca, de interesses, né? E aí, quando a gente experimenta o amor de Deus, é incrível, é maravilhoso. É até difícil de compreender e até difícil, às vezes, de aceitar. Tanto que, muitas vezes, mesmo depois da conversão, a gente tenta conquistar o amor de Deus, né? Permanecer conquistando. E nós temos, sim, que dar fruto da conversão. Mas não no sentido de conquistar e manter a nossa salvação por mérito, né? Então, é difícil esse conceito da salvação gratuita pela graça. A graça, né? É uma coisa complicada a graça da gente entender. É difícil. Porque, se pensar bem, aleatoriamente falando, Jesus é meio louquinho de querer de morrer no meu lugar. Porque pensa na nega que fez besteira na vida. Pensa na nega pecadora. Sim. Ele foi lá e morreu no meu lugar e falou para Deus, ela já está justificada, ela é parte do corpo. É muito louco pensar nisso. E foi nisso que eu comecei a pensar no início da palestra, da construção, nesse amor. Aí depois no amor do filho que se entrega. E se entrega com muita dor, com muito sofrimento. E aí eu fui pensando sobre esse amor. Mas aí depois eu comecei a pensar o quanto nós praticamos esse amor ensinado por Cristo. E como é praticado? De que maneira nós demonstramos esse amor? Aí vem o fruto do Espírito, né? E aí quando o Coríntios fala do amor, ele fala que o amor é paciente, bondoso, não busca seus próprios interesses, e todo o texto que a gente conhece. Mas quando eu estava construindo, eu estava pensando nas crianças. Que daí eu dei o nome da palestra de Conduzindo as Emoções das Crianças. Mas a chave disso veio entender que antes que eu conduza a emoção de alguém, principalmente das crianças, eu preciso entender como estão as minhas emoções. Como eu estou para conduzir os pequeninos. E o que eu vou oferecer, o que eu tenho, né? E o quanto eu me conheço, o quanto eu sei de mim, e o quanto eu posso usar tudo que eu tenho de mim, da minha história de vida, da minha construção de personalidade, da minha identidade, para ajudar as crianças. Posso fazer uma pergunta? Claro. Aleatória? Duas perguntas. Primeiro, eu queria saber como você conheceu a Cristo. E depois eu quero saber se o pastor Vini é o seu pastor. Olha! Pode falar. A minha conversão aconteceu aos 16 anos. Foi a primeira da família para a igreja, conduzida, influenciada pelas primas, que eram convertidas antes de mim.
Então, ela me levou para um retiro de carnaval, do período de carnaval. Retiro é uma bênção. Eu sou muito a favor dos retiros, acampamentos. E lá, Jesus me encontrou, Jesus me salvou, me convenceu, né? E desde então, eu nunca mais saí da igreja, desde os 16 anos. Depois de mim, com muita dificuldade, porque eu era menor e precisava ir para a igreja sem apoio da família, eu ia sozinha, né? Pegava ônibus, pedia dinheirinho pro papai. Pai, me dá dinheiro. E ele, às vezes, resistente. Então, foi uma luta. Mas, graças a Deus, Deus foi trazendo toda a família. Então, hoje, minha mãe é convertida, minha irmã é convertida, meu irmão, meus cunhados, minha cunhada, meus sobrinhos. A família toda é convertida. E meu pai faleceu aos 57 anos, de infarto. Então, eu não sei sobre ele exatamente, porque ele não ia à igreja, não frequentava a igreja, então a gente não sabe. Mas toda a família hoje serve ao Senhor, graças a Deus. Amém. Né? E isso foi e sobre o Vinícius. Sobre o pastoreio, né? Sim, tem momentos que eu chamo o pastor. Você conheceu ele na adolescência? Não, conheci ele aos 26 anos. Tá. Vinícius se converteu aos 24 anos. Tá. Né? Então, eu já o conheci 1 ano e meio depois da conversão dele. Ele era assembleiano, da Assembleia de Deus. E aí eu era presbiteriana, a gente se conheceu. E aí deu um choque, assim, um choque grande. Ele muito, muito envolvido, engajado, porque ele veio de uma história de vida, assim, artista, muitas coisas que ele viveu. Então ele veio para a Assembleia de Deus num rigor muito bom para ele na época. Então ele estava naquele rigor da Assembleia de Deus. No rigor que eu digo assim, nos usos e costumes, com aquela ideia toda. E eu chocava com algumas minhas. Aí a gente terminou 7 meses depois. Passamos 2 anos separados, sendo amigos ainda. E depois de 2 anos a gente voltou e namorou e casou de novo. Namorou de novo e casou. Aí estamos juntos até hoje, há 16 anos. Que bom. Essa é isso. Mas sobre o pastor, às vezes eu sim pergunto para ele como pastor coisas, quero orientação. Mas às vezes a gente não quer o pastor dentro de casa. A gente quer o marido, a gente quer o pai, a gente quer os outros papéis. Porque não dá para ele ser o pastor e nem eu ser a psicóloga dentro de casa o tempo todo, né? Claro. Não dá para ele chegar no filho lá e aí o filho faz uma arte, ele pega a Bíblia e começa a fazer uma pregação. O tempo todo, pro filho, né? Mas é importante. Nem o filho chega, pai, eu quero um gabinete. Não funciona, né? Mas tem momentos que a gente quer ser esses papéis, né? Dentro de casa, nas relações pessoais. Né? Talvez não funcione tão bem. Não, 100%, né? Exatamente. Cada um no seu papel no momento que tem que ser, né? É verdade. Mas teve em algum momento que você decidiu falar sobre o uso de telas, certo? Sim. Correto? Eu começo a minha apresentação, minha palestra falando sobre isso. Aí eu começo dizendo que eu faço uma analogia do uso de telas com o estômago. Então, eu digo assim, a gente cuida do nosso corpo, do nosso estômago. Quando eu como demais, eu me alimento exageradamente, eu sinto meu corpo dizer, meu estômago fica empachado, fica ruim, eu fico, às vezes, pesada, até com aquele refluxo. Aí eu vou atrás de um efervescente, de um chá, de boldo, alguma coisa, né? E daí eu vou atrás. Então, meu corpo sinaliza e eu dou atenção para o meu corpo. Eu percebo e eu quero resolver isso. A mente também é parte do nosso corpo. E a mente é integrada com o corpo com mente, não dá para separar as duas coisas. Então, a gente, às vezes, exagera no consumo mental da mente, com conteúdos, com horas, com o que a gente faz com a nossa mente, mas ignora os sintomas, ignora os sinais. Né? Então, eu lembro nessa palestra que a gente precisa entender que o consumo exagerado para qualquer coisa, até de água, se você consumir exageradamente, não vai trazer o benefício que a água traz. Que sinais que você começou a perceber, que sinais externos, porque assim, inicialmente a palestra que você teve, a ideia de palestra que você teve para acompanhar o pastor Vini era falar sobre o amor. E em algum momento, né, essa questão de tela começou a te chamar a atenção. Sim. Você, não, peraí, tá precisando falar sobre isso. Como foi? Em todo tempo, hoje não dá para deixar a tela de lado. Porque tá no seio da família, tá dentro do sistema familiar. E ela tem sido a causa de muitos problemas no sistema familiar, né? Está chegando isso para você? Sim. Eu falei com crianças de 12 anos, 11 anos também, numa palestra com eles.
conversa, um bate-papo. E as crianças me trouxeram assim, tia, eu falo pro meu pai e pra minha mãe que eles estão muito nas telas, e ela me responde, eu tô trabalhando. Aham. Aí eu falei com meu pai e minha mãe, eu sou adulto. Então eles Aham. trazem justificativas para dizer que eles podem estar, mas eles são o modelo. Entendi. A gente tem o trabalho a cumprir, nós temos as coisas para fazer, mas será que está sendo equilibrado? Será que eu estou organizando, gerindo o meu tempo, organizando minha vida de tal maneira que eu possa, mesmo tendo que trabalhar, mesmo tendo que usar a ferramenta, eu estou conseguindo, apesar de tudo, ser um modelo para meus filhos? Uhum. De que eu, apesar de que eu preciso trabalhar, eu tenho equilíbrio, eu tenho moderação, porque a palavra de Deus diz para sermos moderados. Então, se nós somos moderados, a gente ensina nossos filhos também a moderação. Agora, cobrar das crianças, dos filhos, que eles sejam algo que eu não estou sendo, é bem difícil. Porque a criança é um radar de incoerência. Aham. Ela é um ser de percepção de incoerência muito mais aguçado do que nós. Por quê? Nós estamos distraídos com outras coisas. Com conta para pagar, com gente para lidar, com problemas diversos. As crianças estão focadas em nós. Aham. Então, elas não têm tanta distração assim. Elas conseguem focar os olhares em nós e observar o que nós estamos fazendo e falando, né? Não é de agora que a gente ouve que o aprendizado das crianças é muito mais pelo que Pelo nós fazemos, observar. do que pelo que eu digo. Eu ensino mais pelo que eu faço do que pelo que eu digo, que eu falo, né? Mas a gente precisa entender isso mais profundamente. Então, comecei a pensar sobre o amor. Por quê? Porque o amor, ele também deve ser em equilíbrio e moderação. Qual é a minha manifestação do amor? Eu preciso, como a Bíblia diz, 1 Coríntios lá, ser paciente. Aí eu brinco na palestra. Qual é a primeira coisa que a gente perde com as crianças? Paciência. Eles respondem unânimes. Paciência! Então eu digo assim, poxa, quantos pais que eu ouço falando, não, eu tive um primeiro, segundo filho, não, quero o terceiro, acabou minha paciência. Aí eu pergunto na palestra, o que acontece que acabou a paciência? Porque eles nos irritam. Porque a criança tira a nossa paciência. Eu digo, não é a criança que tira a sua paciência, não é ela que te irrita. Aquilo que você sente é teu, é responsabilidade sua. Se você está irritada, se você está impaciente, é responsabilidade tua. E é muito mais o caminho mais fácil e natural que a gente culpe e responsabilize o outro pelo que eu sinto, pelas minhas reações e ainda dizer que são os pequenos. Né? Aqueles que estão em formação e desenvolvimento. Agora, quando eu digo isso, eu estou trabalhando muito em cima de ira. Ah. Porque o que acontece? A palavra mansa acalma o furor. Tá. Né? A palavra dura... Não, desculpa. A palavra dura suscita ira e a palavra mansa acalma o furor. Se eu digo uma palavra dura porque eu estou irado, eu vou gerar no meu filho o quê? Ira também. E o que a palavra de Deus diz? Que não ireis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, qual é o ciclo? Eu iro, eu estou irado, falo uma palavra dura, iro meu filho e ele fica desanimado. Aham. E fica desanimado. E fica desanimado. E aí ele pode ficar desanimado, inclusive, com a fé dos pais. Uhum. Inclusive com o que eu ensino. Desanimados com o que eu quero que ele viva com toda a boa intenção. Uhum. Com toda a boa intenção. Não é que eu não... Quando eu fico irada, eu perdi o controle. Aham. E aí que eu trouxe aqui, eu tenho um texto da minha palestra que eu gosto muito, que fala o seguinte. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. O que está dizendo aqui? Que é mais fácil conquistar uma cidade por meio da guerra, da força do braço, do que controlar o espírito. Uhum. Então, é mais difícil se controlar. O domínio próprio é mais difícil de alcançar do que ganhar guerras, Aham. usando armas, né? E também aqui eu uso um outro texto que fala o seguinte. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Provérbios 17:27. Uhum. Então, quem tem entendimento controla as emoções. E meu diálogo é sobre o controle das emoções. Aham. Né? E como fazer isso? Aí eu dou algumas dicas, né, gente? Vamos primeiro se conhecer. O que é sobre mim? O que me desregula? O que me tira do prumo? O que me irrita? O que me faz perder a cabeça? Se conheça. Aham. Porque à medida que você se conhece... Lembra dos sintomas da tela que você começou a falar? Quando você está na tela, muito tempo rolando, o que você começa a sentir? Quais são os sinais que está passando do limite?
as pessoas na plateia, eu quero que vocês duas respondam primeiro. O que é que vocês percebem que estão extrapolando no uso da tela? Quando estão no Instagram, no celular, TikTok, não sei, nas redes sociais. Eu canso o pescoço e canso os olhos. Cansa os olhos e o pescoço. E você, Helena? Eu percebo que o tempo passou. Que o tempo passou. Interessante. E sim, porque eu tô lá rolando, Você rolando, perde rolando. tempo, né? Tinha que fazer uma coisa e não fez. Aí daqui a pouco eu olho lá, uau, já passou meia hora, 40 minutos, e eu tô E lá você rolando. não percebeu. Aí não percebi e as coisas continuam sem fazer. E quando você se percebe, o tempo passou, você não percebeu, qual é a sensação? Eu fico irado comigo mesmo. Frustrada, não fica? Muito. Uhum. Frustrada, com raiva de si, né? Aham. Como eu fiz isso, né? Então, isso é conhecer o sintoma, é perceber irritação, irritabilidade, é uma fadiga, Uhum. começa a ter fadiga mental, né? Cansaço, como você vê nos olhos, no pescoço. Isso tudo é sintoma de que você extrapolou. E aí a gente precisa criar recursos. Coloca lá o limitador, entendeu? Você Isso. vai colocar aquele tempo que daí o celular ele mesmo desliga, né? Mas eu gosto mais do processo de consciência. Eu gosto muito do processo de consciência. Eu não sei, gente, assim, eu não para contar de uma maneira que não me conecte com as pessoas, mas eu não sou da tela, Certo. sabe? Pelo contrário, eu preciso ir para lá pelo meu trabalho. A gente cresceu sem tela, né? Nossos filhos estão crescendo com tela. Mas a gente não cresceu Então, na é tela, mas a diferente. tela está nas nossas vidas Está na e nossa impressionantemente. Eu acessei computador com 15 anos pela primeira vez. Quando que você acessou computador pela primeira Eu vez? tive meu e-mail pela primeira vez com 16 anos. E você, Helena? Foi mais tarde. Mais tarde. Mas eu sou mais velho que vocês. Tudo Helena. bem, mas Não, faz tempo. Não é, Helena. Mais próximo, eu tenho 47. Quantos anos? 57. Ah, tudo bem. Mas isso Mas assim, porque... eu fui pra tecnologia, digamos assim, mais tarde. Mais com os Eu não 20? tive, por aí. Por aí. Eu não tinha acesso. Nada. Mesmo assim, hoje você tem alguma dificuldade de ficar nas redes sociais? Nenhuma. Nenhuma. Não, isso não significa nada. A gente aprende muito rápido essas coisas, né? A gente E gosta. é uma coisa viciante, porque assim, quando eu tô com meu telefone, parece que eu tô fora do mundo. Aí, gente, o que tá acontecendo? O que tá a guerra? Cadê a Copa? Se eu estiver longe do meu telefone. Parece que eu tô perdida no tempo. Sim, e eu converso assim, por exemplo, Vinícius esses dias estava, agora aqui, né, ele teve a questão da Venezuela, né, o terremoto. Aí ele, nossa, aconteceu o terremoto. Aí ele entrou no Instagram, aconteceu o terremoto. Aí ele ficou olhando os vídeos do terremoto. Aí depois, no outro momento, ele tava de novo. Eu falei, Vinícius, você já sabe que teve terremoto na Venezuela. Você já entendeu que foi muito ruim. E já entendeu que precisa orar por eles. E fazer algo em relação a isso. Mas você não precisa mais ficar no Instagram vendo tantos vídeos para saber disso e nem para orar. Eu quero te dizer que isso não está fazendo bem para você. Porque à medida que você vai assistindo esses vídeos, isso vai... Você sofre mais. Sofre. É um Vai sofrimento que o somatizando. ser humano tem dificuldade de absorver e de lidar. Eles estão lá sofrendo, não tem opção. Não tem opção. Agora, o quanto a gente se mantiver melhor, mais resguardado e cuidado da nossa mente, a gente pode até ajudá-los mais. A gente está mais saudável, melhor para fazer algo por eles, né? Então, a gente fica com essa coisa assim, preciso saber. O que tá acontecendo Eu preciso no ter mundo? Tá, mas aí já entra a curiosidade, já entra querendo esse anseio da gente de querer ver as coisas. Até eu brinco na palestra, olha o estômago, lembra? Você vai consumir coisas ruins, estragadas? Não, né? E a mente? Às vezes as pessoas vão consumir conteúdos que não são nada relevantes e nem bons para o cérebro, para a mente da pessoa, mas ele está consumindo. E aí, qual que é a consequência? Mas não, é a geração, é o outro, as crianças, mas não olha para si, né? Que, Deixa eu assim, te perguntar uma coisa, então. Você acha que, por ser psicóloga, você tem uma vantagem em relação... eu uso menos porque eu sei o que faz, ou os meus filhos usam menos porque eu sei como é com eles? Então... Como é que você controla? Como que eu controlo, exatamente. Quando eu começo a utilizar, quando eu... penso dentro de mim, está muito concluído dentro de mim que eu não quero ser dominada por isso. É uma decisão muito séria e pessoal, já tomada. E difícil.
Mas internamente eu tô com tanta certeza que eu não quero ser dominada que eu faço um caminho contrário, inverso, inclusive, que é exagerado. Eu também tomo um caminho total. exagerado. Não gosto de forma nenhuma. Não gosto. Eu começo já, a minha angústia começa no início. A fadiga já começa no início. É como se meu cérebro me ativasse, me alertasse de que é perigo à vista. Eu estou... Interessante que eu criei de tal maneira uma crença na minha mente que as redes sociais vêm para o meu cérebro como perigoso. E aí eu sinto muita fadiga rápido. Até de ligar, às vezes, eu sinto fadiga. Mas eu gosto muito dos conteúdos de psicologia que tem lá. Que são pessoas muito... que eu gosto do conhecimento que vem. Aí eu começo a ver, mas meu cérebro vai me acionando muito rápido de que eu tô fazendo algo danoso. Entendi. Prejudicial para mim. Mas eu não vejo que... eu não conheço mais alguém que possa compartilhar também comigo essa... Não conheço muitas pessoas que dizem que também o cérebro aciona como perigoso, como algo danoso. Eu não aciono, mas eu me policio bastante. Eu uso como fuga. Aí eu ia chegar aqui nisso. É. Que bom, Helena, que você trouxe, porque eu ia falar exatamente sobre isso. Igual, Ótimo. ó, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Eu entro no YouTube pra ver vídeo de gato. Aí eu me desligo. Aí eu me desligo. Só que eu me desligo demais. Que aí eu vou... Aí vai nos Perde tempo. vídeos de gato. Os shorts, né? São Shorts intermináveis danosos. agora. Sim. Então, agora tem sido 3 segundos, eram 5. Estão diminuindo para 3. Quer dizer, olha o que estão fazendo com o nosso cérebro. E também você ainda tem a opção de acelerar, né? Então, é o e-mail 2, né? Eu não uso de jeito nenhum o 2, de jeito nenhum, porque eu me Não. nego. Ai, Helena, você coloca o 2! Não, os vídeos. Os vídeos? Os áudios, É, os os áudios, áudios, são os acelerados. áudios. Eu já quero... Você coloca no 2? No e-mail. Depende. Ah, bom. Depende. Depende da pessoa que tá Depende falando. de quem tá falando. Realmente, assim, tem pessoas que no 2 fica 1, né? Então, tudo bem. Verdade. Né? No 2 com 1,5. Mas, assim, o que é importante? Não é só a fadiga, não é só a perda de tempo, que eu achei interessante que você falou. Eu percebi que eu perdi meu tempo, e a Bíblia fala para remir o tempo. E ainda por cima, quando a gente se percebe quanto tempo eu li hoje a Bíblia, quanto tempo eu orei, quanto tempo eu me relacionei com minha família, quanto tempo eu me dediquei a alguma coisa do Senhor, um livro, né? Um devocional. E aí a gente se sente culpada. A gente sente aquele mal-estar de consciência, né? Então, não é só isso, mas também tem a questão espiritual, que às vezes eu vou para voos com o Vinícius, a gente vai viajar e os voos são longos, 3 horas, né? Aí eu entro e eu penso, tem a telinha para assistir filme. E aí é filmes bons. Só que daí eu sento ali e falo assim, tá, eu tô aqui com a grande oportunidade de ler a Bíblia, de meditar, de orar, porque tá tudo silenciado. Eu não tô com os meninos. Vinícius está aqui também do lado dele. Não tem ninguém conversando comigo, não tem nada. Eu tô dentro de um avião. Não tem o que fazer. Não tem. Aí eu pego e falo, qual vai ser a sua escolha? Aí eu digo, faça a escolha, então. Aí aí eu penso dentro de mim. Primeiro eu vou ler, vou orar. Aí eu vou assistir um filminho, se der tempo, eu assisto tudo, senão eu terminei outro voo. Então, assim, eu fico me policiando para entender, assim, o que você está fazendo com o seu tempo. Né? Mas não são todas as personalidades. Tem algumas personalidades, temperamentos que são mais rigorosos consigo mesmo. Outros são mais artistas, são mais lúdicos, são mais metafóricos, aquelas mentes mais fluídas, livres. Entendeu? Que gosta do prazer, que gosta da distração. Outros são mais rígidos, perfis rígidos, como é mais o meu, né? Mais rígido. Tá. Prazer. Tela libera esse prazer momentâneo. E isso vicia. Isso é pensado, é estrategicamente pensado para fazer. Não é à toa, né? É totalmente pensado. Os criadores? Os criadores, sim. Sim. Sim, para que você queira permanecer. Ficar pra sempre aí ali. tem algoritmo para o seu interesse, vai te atrair mais ainda, porque tá trazendo conteúdo do seu interesse, né? Mas tá, vamos falar do prazer. A busca do prazer. Vamos dizer a verdade, se a nossa rotina é tão prazerosa assim. Até os relacionamentos em casa, marido e mulher, os filhos, os desafios dos relacionamentos dentro de casa. Às vezes o relacionamento conjugal não tá tão legal, né? Os filhos estão desafiando, né? Sendo desafiador com a gente. E aí eu prefiro então fazer o quê?
Fugir. Por isso que você falou da fuga, que eu achei ótimo. Porque, na verdade, é um mecanismo de fuga. Porque como que o nosso cérebro... Nosso cérebro é formado assim, por mecanismo de defesa. A gente vai acionar o mecanismo para algum lado. Ou eu vou para fuga ou eu vou para luta. Aham. Né? Então, para a luta é guerrear, ir atrás, fazer acontecer. Se for preciso brigar, se for preciso eu vou falar. Então, é uma coisa da alta energia, né? Faço. Mas tem a fuga, que é o que a palavra já diz. Vou me distanciar, vou fazer outra coisa, não vou conversar, vou evitar, vou me desconectar. E aí, essa desconexão das pessoas leva à conexão virtual, né? Eu me desconecto do ser humano, da convivência, dos desafios da convivência, do relacionamento real, verdadeiro. E eu vou assistir vídeo de gato. Para usar teu exemplo, tá? Só para usar teu exemplo no sentido assim. Então tá, se eu assistir um vídeo de gato, eu fico muito mais relaxada do que ter que olhar pro meu marido e ter que bater um papo com ele, porque tá trincado, tá difícil de conversar. Ou então eu vou ter que dar atenção pro meu filho vai fazer perguntas difíceis, ou então eu vou me lembrar que eu tenho que educá-lo, que eu preciso educar ainda em amor. Aham. Por isso eu comecei lá a palestra, né? Qual é o desafio? Gente, é moderação e equilíbrio, de novo. Antigamente, falam que funcionava porque era rígido, era duro, era isso. Sim, tinha um lado bom disso, de firmeza, de ensinar princípios, de ser disciplinado, tudo bom. Aí agora a gente vai para o extremo oposto. Ah, não falo nada, deixo fazer o que quer, já não coloco os limites. Eu não esqueço de uma paciente. Ela veio e falou assim, Ângela, 16 anos. Ângela, eu faltei aula essa semana toda. Ah, é? Meus pais não fizeram nada. E com isso, deles não fazerem nada, como que você vê isso? Como você se sente em relação a isso? Que eles não se importam comigo. Uhum. São pais que estão se sentindo culpados. Porque tem muitos problemas na família, no casamento, na família, e fazem tudo o que ela quer, deixam fazer tudo o que ela quer, mas o que ela percebeu do deixar tudo? Que não se importam com ela. E é verdade. Mas não é a intenção dos pais. A intenção dos pais não é não se importar com ela, é compensá-la. Da liberdade que não teve. É isso, e recompensar pela falta. Eles estão faltosos, eles sabem disso. E aí eles pegam e fazem isso. Assim, eu vou compensá-la com tudo que ela quer, dando e fazendo tudo que ela quer. Mas a percepção dela é diferente. Não estou sendo cuidada. Não estou sendo amada. Não se importa comigo, né? E os filhos, eles têm muitos medos, assim, os medos, eu digo na palestra também, tem 2 medos principais dos filhos. Uma, que os pais se separem, né? É um medo deles, mesmo que não haja real risco disso, mas os filhos veem uma discussão, uma cara virada, uma coisa ruída dos pais e já pensam que podem se separar. Principalmente hoje, que os filhos chegam na sala de aula e tem muitos amigos. E aí eu atendendo uma menina bem de 15 anos e ela falou assim, ela contando pra mim as dificuldades dela, eu falei, faz o seguinte, escreve uma carta pra você com 8 anos de idade. Ela veio pra outra sessão com a carta escrita. Ela tem 15, escrevendo pra criança dela de 8. Aí ela dizia assim, fulana de 8 anos, tá tudo bem, nossos pais estão juntos. Eles não se separaram. Era só uma discussão mesmo, eles só brigavam. Tá tudo bem, fica tranquila. Ela consolando a criança dela de 8 anos. Esse é o medo de muitas crianças. E o segundo medo é de perder o amor dos pais. É de, não estou sendo suficiente, estou fazendo tudo errado, não dou conta, meu pai toda hora reclama, meu pai toda hora me chama atenção, toda hora tá brava, toda hora até descontente, toda hora... Então, assim, eu não alcanço. Será que ele vai continuar me amando? E é aquela busca, aquele anseio, e cresce, assim, vira adulto buscando esse amor. Essa aprovação, essa validação. Né? Então, é aquela coisa que quando a gente ama pelo mérito. Sim. Né? Gente, vamos pensar na palavra de Deus. Quando o pai diz pro filho, lá no batismo, ele diz assim, este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Jesus não tinha feito ainda a obra. Ele não tinha ido para aqueles 3 anos de ministério fazendo milagres, curas. Não, ele só era o filho amado. Então, o que isso nos ensina? Jesus não tinha entregado nota 10 ainda. Nem a performance do esporte, sendo o primeiro, medalha de ouro.
Jesus não tinha feito. Mas o pai diz para ele, para fortalecer a identidade dele, que ele é amado. Eu me alegro em você, você é amado, agora vai pro ministério. Não, você foi e agora você merece o dizer. Você foi muito bem, fez 3 anos muito bem feitos. Papai te ama. Não foi, papai te ama. Papai se alegra em você, eu tenho prazer em você, agora vai. Então, essa é a nossa questão como pais. Fazer nossos filhos entender de verdade. Agora, como que eles entendem que a gente ama? Que mesmo que eles errem, mesmo que eles não fazem o que eu esperava, eu não vou gritar com ele. Eu não vou falar com raiva, com ira, com indignação, com aquela cara de reprovação. Eu vou dizer para ele, com o intuito de ensinar, de motivar a fazer o certo. Com paciência. E aí, eu tenho meditado muito na paciência de Deus conosco. Longânimo. Paciência longânima. Não é verdade que tem hora que você olha para alguém e fala assim, se fosse eu já tinha resolvido isso de outra forma? Mas como é que tem sido com os meninos em casa? A questão das telas. Das telas. O tempo. Eu sigo as orientações dos psiquiatras, né? Que eu gosto, que eu sigo, que eu ouço algumas palestras e a gente deixa até 2 horas por dia. Mas, olha que interessante isso. 2 horas por dia, segundo os psiquiatras, não é danoso. Mas pro Nicolas, sim. Tá. Benjamin, ok. Mas o Nicolas não é Benjamin, nem Benjamin é o Nicolas, cada um é de um jeito. E eu converso com o Nicolas. Nicolas, você tem percebido, meu filho, que você tem dificuldade de parar? Então, quando é a hora de parar, eu falo, filho, precisa saber parar. Meu amor, precisa saber parar. Assim como precisa saber começar, precisa saber parar. Então, agora, você tem percebido que na hora de parar, você gera muita frustração em você se sente muito irritado, teu cérebro é diferente. A gente está entendendo que você não pode do mesmo jeito que o Benjamin e nem com outras crianças. Você não pode 2 horas por dia. E aí a gente foi conversando, agora a gente diminuiu. Ele joga quarta e sexta. Conversado. Ele entendeu. Eu falei, mamãe precisa cuidar de você, papai cuida de você. E para cuidar de você, a gente precisa negociar uma forma. E ele participa da negociação. Tá. Então, como nós vamos fazer? Só que assim, não é fácil assim, tô contando, mas não. Ele chorou por muito tempo. Ficou nervoso. Quando eu fui falar sobre isso, ele, não é! Você não é isso! Eu posso sim! Eu consigo sim! Para, mãe! Não é isso! Aí ele chora. Aí eu falei, deixa eu chorar, tá, Nicolas? É isso, mamãe, é sério. Mamãe tá conversando com você porque a gente quer conversar, porque é verdade. E eu preciso te ajudar. Estou aqui pra te ajudar. E aí ele fica, quando passa tudo isso, quando ele... Gente, é sério, é um esquete. Eu faço 1 hora de sessão. 1 hora. Às vezes eu demoro 1 hora com ele negando, dizendo que não. Aí quando passa 1 hora, mais ou menos, que ele se acalma, que ele se regula, ele vem, mãe, realmente, é verdade. Eu tô com medo mesmo de ficar dependente. Esse negócio realmente tá difícil pra eu parar. Ele reconhece, mas gente, eu precisei ter a paciência de levá-lo à conclusão. E mesmo na negação, porque o primeiro comportamento do ser humano, muitas vezes, quem já viu isso acontecer, é negação. Negação muito normal e natural e automático da gente. Negar alguma coisa que eu não quero reconhecer. Aí, quando passa esse processo de negação, aí eu vou reconhecer. Então, hoje, o combinar, aí eu falei, como que a gente vai fazer? Ele falou, então vamos fazer quarta, quinta, sexta, 2 dias sem sexta, sim. Sábado, domingo... Ah, não, isso durante a semana, tá? Meu combinado da semana. Sábado, domingo eu deixo 2 horas, sábado, domingo. Mas a semana de segunda a sexta é quarta e sexta, 2 horas na quarta, 2 horas na sexta. E ele que me propôs. Tá. Porque ele falou assim, daí fica 2 dias entre, né? Olha só, ele mesmo trouxe essa ideia, né? Então, eu fui entendendo que nem com a orientação de um profissional que estuda a mente, o cérebro, que 2 horas por dia não é danoso, pra ele, E aí Benjamin segue o fluxo dele também. Ótimo. E ele não liga pra isso, tá tudo bem pra ele, entendeu? Muito mais novo ainda. Ele é mais novo mas o Nicolas desde criança, ele gosta de tecnologia. Eu já entendi que é um menino que vai provavelmente trabalhar com essa área. Que gosta, mas hoje eu preciso fazer esse controle pra ajudar ele, entendeu?
hoje. Mais tarde, o cérebro vai desenvolvendo. Não sei se vocês sabem quando que o cérebro, o sistema nervoso central, termina a formação de um cérebro do sistema nervoso central. Vocês já ouviram falar? 25. 25 anos, em média, né? Não é... É. Em média, 25 anos. Então, à medida que vai crescendo e desenvolvendo, vai melhorando a capacidade de regulação de autocontrole, Uhum. né? Mas eu volto a dizer, quebrando o aparelho dele, arrancando da mão dele, Uhum. gritando com ele, é assim que a gente ajuda ele a parar? É dialogando, é insistindo. Aí eu falo para os pais, você está dizendo então que a paciência, alongando, eu tenho que deixar. Não estou dizendo que tem que deixar. Eu estou dizendo que você vai continuar dizendo não. Então eu digo para ele assim, mãe, deixa só mais meia hora. Não, Nicolas, não, Benjamin. Mas é geralmente ele que pede. Não. Mas por favor, só mais... Não. Mãe, não. Não, filho, não. Eu vou dizer quantas vezes for preciso. Daí eu não gritei. Não ameacei, não precisou. Só que eu treino o cérebro dele que eu vou me manter firme e não vou ceder. Não porque eu gritei. Não porque eu perdi a paciência, mas porque eu tô convicta. Foi firme. Porque eu acredito nisso, de fato. Isso gera segurança nas crianças. Sim. Quando percebe que apesar da mãe não gritar, do pai não gritar e não perder o equilíbrio, não, né? Ele sabe o que ele quer. O rumo que ele está seguindo. Agora também com flexibilidade. Mãe, me dá mais 30 segundos para terminar esse jogo? E esses 30 segundos. Aí eu fico atrás dele, esperando os 30. Posso só terminar isso aqui que eu tava fazendo? Mas eu fico ali. Eu não saio de perto. Eu fico, então eu vou ficar aqui nos 30. Acabou, agora desliga. E aí desliga. Outra coisa interessante que eu vou dizer que funcionou muito comigo é não dizer de longe. Eu vou ao lado, toco no ombro, assim, no ombro dele, e falo. Aí eu chamo a atenção dele, ele olha pra mim, ele olha assim, porque eu toco, aí ele olha e fala, agora vamos parar? Vamos saber parar? Tô sempre falando que vamos saber parar. Eu morri por sua causa. Porque você tirou o olho dele do jogo. Olha o que você fez, eu não fiz nada. Sim, olha eu morri. Imagina que não é fácil chegar nesse ponto ali do jogo, né? Da conquista, daquilo ali, você vai me atrapalhar no fim. Então, vê uma estratégia para que você também não atrapalhe ele morrer, mas que você consiga negociar com ele. Então, que momento, filho, que eu falo com você? Para você não morrer no seu jogo. Dialoga. Faz participar. Eles se sentem assim, poxa, eu participei da decisão. Eu tô falando de crianças maiores, a partir de 8 anos. Sim. Né? Porque a partir dos 8 anos, segundo a neurociência, eles têm mais condição de conversar racionalmente. Sim. Então, a partir de 7, 8 anos, a gente já pode dialogar dessa maneira, né? Então, é isso, assim, eu acho que da tela tem o ponto principal que eu te falei, né, Cecília, antes da gente vir para cá, e a Helena trouxe essa questão da fuga, é o que a tela está representando no sistema familiar, nas relações da família. O que isso significa, simboliza, sintomatiza? Que sintoma é esse? Por que quando o casal chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho, os dois vão para o celular? E quando dá 11 horas da noite, os dois sobem para dormir? Então, por que quando você passou o dia inteiro longe dos seus filhos, chegou em casa, entrega o celular na mão do filho e senta no sofá? E vai assistir um filme? Por quê? A gente precisa entender os porquês, se questionar. Não é só pensar, não, é porque eu não aguento, eles gostam, eu não aguento tirar, porque eu relaxo. Sim, mas o que isso fala da relação? Da relação familiar, né? Porque a fuga. Fugindo de quê? De conversar? Do confronto. Que não, né? Da responsabilidade. Trabalho, né? E gente, criar filho, quem quer criar de verdade... Quem quer fazer acontecer... Dá trabalho. Eu tô falando para vocês, teve dias que eu fiz esse pensamento. No dia que ele estava em crise, desregulado, nervoso e chorando, eu me lembrei, meu Deus, eu dou 1 hora do meu tempo para meus pacientes, porque eu não vou ter paciência com meu filho. Eu me questionei. No meu contexto, tá? Tô sendo específica no meu contexto, mas você pode usar outro pensamento para dizer, poxa, eu assisto 2 horas de filme... 5 horas de série e não tenho a paciência de... Maratona, série? Maratona. Eu gosto muito... Como que tá o nosso tempo, gente? Vamos falando. Vamos falando. Fala. Tenho uma experiência com o Nicolas de novo. Né? Com o Benjamin eu vou contar uma, pelo menos, para não falar... Eu não tenho experiência com o Benjamin, né? Esse Nicolas é desafiador, né?
É mais desafiador. Por quê? Verdade. Porque ele tem um temperamento de liderança. Tá. O Nicolas tem temperamento de liderança, aquelas pessoas com uma vontade mais Sim, definida, sim. né? Uhum. E o Benjamin é artista. O Benjamin é aquela mente artista, querido, mais Tá. amoroso, né? Que tá tudo bem, mas o outro não. O outro quer perseguir as metas, o outro tá tudo bem. Uhum. Então, cada um na sua personalidade, né? Mas o Nicolas, um dia chegou em casa. Essa história é muito interessante, me ensinou muito, porque ele chegou em casa da escola e tava muito nervoso. E me agredindo, sabe? Com palavras, Sim. você é chata, você o quê? Nossa. Não, fiquei falando, essas coisas duras comigo. E eu disse dentro de mim, o que aconteceu? Mas isso começou a me gerar gatilho e afetar, assim, sabe? Eu tava ficando irritada, nervosa e com vontade de... Gente, eu fiquei com tanta raiva dele ficar me maltratando. E gratuito. Isso é desonra, né? Tá me desonrando, minha autoridade, minha... E aí, ele tava no banheiro nesse momento. E eu disse assim, não. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Porque não tá normal. A gente conhece. Se você observar e observar, tem que observar. Você vai conhecendo teu filho, né? E você vai observando que... Aí eu falei, não tá normal. Aí eu saí de perto pra me acalmar. Essa é a dica que eu dou pras pessoas. Respira. Respira profundamente, que é aquela respiração que é ensinada. Respira contando até 7. Aham. Segura 4. E só tem 8. Não sabia, não. Não? Conhecia, não. Então, assim, Tá. faz. Com a boca, tá? Aham. Aspira com o Tá, nariz. 748, beleza. 748. E os militares usam isso pra dormir, pra se acalmar em guerra. Tá. Então, eles usam pra se acalmar e ter um sono. Então, conta até 7 respirando profundamente pelo nariz, segura 4 segundos e solta em 8. Bem tranquilamente. Tá. Respira. Gente, respiração tão profunda que tira as pessoas de crise de pânico. Pânico. De você estar preso dentro de um elevador, por exemplo, e entrar em pânico e respirar, te acalmar. Isso é cientificamente provado. A gente respira pouco. Até no trânsito. Você está no carro, dentro de um trânsito, lá no Brasil, é aquele povo te cortando, uma coisa doida. Aqui eu não vi isso acontecer não, tanto. não acontece. Não tem motoboy. As motos, né? Na hora que você tá ali, a moto te cruzou, é aquela coisa assim, respira, respira. E funciona muito. Então, tem algumas respirações que eu aprendi num curso também, se você precisar. Volto. A da respiração? Não. Da sua A da minha história. Mas tá bom, respira. Eu faço isso, meu marido fala. Ângela, você abre janelas assim. Tá, respirei. No meu quarto, me acalmei e orei. Aham. Eu falei, Deus, me ajuda. Sinceramente, eu não sei o que fazer agora. Aí veio no coração, sabe aquela convicção de que era a voz de Deus, assim, dizendo, vai ao banheiro. Onde ele está, abaixe-se e o abrace. A gente só vai, né? Só obedece. Falei, tá bom. Voltei no banheiro, me abaixei e abracei ele. E ele começou a chorar. Gente. A corpinho até tremendo, tem quando eu choro? Uhum. E chorou, ok. Gente. Saímos do banheiro, fomos pro quarto. Aí eu coloquei em cima da cama, ele se enxugando, aquela coisa. Ele tinha uns 9 anos. E aí a gente começou a conversar. E aí, filho, o que foi? O que aconteceu? Nada. Não, mas e aí? Fala com a mamãe percebeu que você não tá bem. Nada. Homens, né? Boas. Aí vai. Desculpa, homens, falar assim, mas alguns falam, outros não, mas... Mas aí ele foi indo, até que uma hora ele virou pra mim e falou assim, tá bom, então, eu vou te dar uma chance. Gente. E eu falei, tá bom, me dê uma chance. E aí ele começou a contar. Na minha escola hoje, um amigo chegou muito chateado do meu lado, dizendo assim, com raiva de uma amiga nossa. Ele não contou o que aconteceu, mas ele tava com muita raiva e eu me indignei e fui lá tomar satisfação. Ó a liderança. Ai, meu Deus. Fui lá tomar satisfação e falei, o que você fez com meu amigo que tá lá mal, com raiva? Ela falou, vira de costas. Aí ele virou, ela puxou os shorts dele. Tá. E ela tinha feito isso com o amigo dele, mas ele não sabia. O amigo tinha passado por isso e ele passou por isso. E ela baixou na frente das pessoas dentro da escola. Ai, gente. Ele se sentiu com alguns sentimentos. Oh. Aí ele falou qual um deles. Ele falou que estava com muita raiva do que aconteceu e que ele estava com desejo de vingança. Uau. Disse.
Que é uma das coisas que eu ensino a dizer nomes. Denomine, né? Dê nomes aos sentimentos. Fala o que é o nome do sentimento. E aí ele disse, eu tô com desejo de vingança e com uma raiva. Aí eu falei assim, eu imagino que sim. Eu também estaria. Eu também fico com raiva, chateada quando alguém faz alguma coisa que nos dá vergonha, que invade a nossa privacidade, o direito do outro. Eu falei, eu entendo. Mas, filho, então a gente vai buscar de Deus, né? Que você, a orientação sobre isso. E ele se acalmou conversando. Foi conversando, dizendo... E eu fiz o que a gente faz na psicologia, que é acolhimento. Faça o acolhimento. Fiz o acolhimento, ouvi, não julguei, nada disso, só deixa ele falar. No outro dia, nós estávamos no carro, indo para a escola, eu gosto muito do carro. Aqui, você anda 5 horas nesse carro, né, gente? De um lugar, não é verdade? Vinícius dirigiu 5h30 domingo. Eu falei, 5h30 de interação dentro desse carro. Muita conversa, né? Então, eu aproveito o carro levando para a escola e eu falei assim, e tava tocando aquela música do Isaías 53, do Projeto Sola. Vocês conhecem o Projeto Sola no Brasil? Sim, conhecemos. Tem uma música que fala de Isaías 53, estava tocando, que é sobre a morte de Jesus. Sim. O sofrimento de Jesus. E ele estava ouvindo. Eu falei, você está escutando essa música? Ele tô. Eu falei, você está ouvindo o que a música está dizendo sobre Jesus? Que Jesus sofreu. Não sofreu pouco não, né, filho? Foi maltratado, injuriado, ferido, cuspido. Eu falei assim, ele se vingou? Aí ele só fez assim com a cabeça. Nossa. E pronto. Não falei mais nada. Porque ele entendeu ali, sabe? Depois ele se liberou. Nunca mais falou de ser menina, com raiva, acabou. Ele entendeu. Então, muitas vezes também a gente não precisa falar muito, não. Às vezes a gente quer se garantir por meio da palavra, né? Fala demais, né? Fala muito, tentando convencer. E aí gera um efeito contrário. Sim. A criança desliga um botãozinho e começa só a olhar pra você. Ai, não aguento mais, né? Eu gosto de uma frase da palestra que fala assim, você quer que seu filho corra pra você ou corra de você? Sei. Você vai construir isso. Ou você vai construir que ele corra de você, ou você vai construir que ele corra pra você. Só que ele vai correr pra você se ele entender que os erros dele não afastam você dele. As falhas. Quando ele não faz o que você quer, como você quer, o que você esperava muitas vezes. Então, nesse momento, ele vai entender que ele não precisa correr de você. É criar filhos na graça. Na graça. E não na perfeição, simplesmente. Por que Jesus fala, sejam como? Mansos e humildes, como eu sou. Isso. Jesus, manso e humilde. Ele nos ensina, né? Então nós precisamos realmente imitá-lo, né? É isso. Não, eu tô com um monte de pergunta aleatória, vou fazer só uma. Nosso tempo tá apertado. Ô produção. Não. Nosso tempo tá apertado. Ainda tem um recado para as mães, tá? Você analisa por... Você tá me olhando, tá me analisando, tá percebendo que o meu QI é só 83. Como assim? Você já deu um diagnóstico? Não. Você não faz isso no automático? Quando você vê pessoas, conhece pessoas? Sim, tá bom. Não, assim, eu observo, assim, que com um pouco das pessoas, sim. Até mesmo em lugares públicos. Se o pai, mas vejo... pelo temperamento. Né, mas, por exemplo, eu sento no shopping, vejo um pai e uma criança sentados no shopping. Tipo, como se fosse aquele pai com aquele adolescente, saíram juntos naquela noite. Eu fico imaginando. Mas o pai tá de um lado, o filho do outro, o pai tá no celular, o filho tá no celular. E aí eu a vejo e fico analisando, poxa, qual que é a relação aí? O que tá acontecendo com essa família? Fico com esses pensamentos. Mas eu não vi o QI 83, não vi. É porque já não é mais 83, já baixou. Entendi. Que eu tô esquecendo. Já é outra questão da feminilidade. Do feminino, né? Depois dos 40, eu sei. Mas não. Você não fica analisando... Eu percebo se alguém tá bem ou não tá mal, assim, às vezes eu olho por observar. O que acontece? Precisa de uma hora de conversa, né? Precisa de um pouco de conversa. Mas o que acontece é se a gente observa as pessoas. Claro. Se você olhar, né? Mas a gente não tá olhando porque a gente tá muito distraído na tela. Mas, então, eu queria que você deixasse para as mães que estão assistindo a gente, as avós que estão assistindo a gente, uma palavra para essas mães, não sei, de orientação, de consolo, porque muitas vezes elas precisam usar o celular como babá. Né? O celular virou... Eu tava até vendo o trailer de Toy Story 5 hoje, eu queria assistir contigo, não sei se a gente vai ter tempo.
né? Aí o tablet da menininha fala... aquela pastorinha do Toy Story, esqueci o nome. Esse brinquedo não tá nem ouvindo a gente. Aí o tablet fala... Eu tô ouvindo, você falou tudo isso aqui. Posso traduzir para espanhol, posso traduzir para tal. O que é que você quer? Então, assim, uma palavra para as mães, para as avós que estão, né, assim, com o seu apoio limitado e precisa... quer dizer, não precisa, né? Mas tem usado a tela como uma babá. Uhum. Eu queria acrescentar que eu li um livro muito bom para montar a palestra também, que chama Desafio aos Pais. Desafio aos Pais, do Paul Tripp. Tá. Eu não sei se vocês conseguem comprar livros em português daqui, né? Eu consigo pelo Kindle, né? Então. Pode ser também, eu né? leio inglês, mas muita coisa eu Tudo pego no bem. Kindle. É um livro excelente. As igrejas no Brasil estão estudando esse livro nas escolas dominicais, na EBD, Tá. porque ele é realmente excelente, então eu deixo essa indicação. Uhum. E também, você falou de filme, eu lembrei do filme que eu te falei, do Ron, R-O-N, Ron Bugado, que é uma história de uma família que se amam, Não, gente, vale a pena assistir, porque eles são a avó, o pai, a mãe e eles se relacionam. Uhum. E o filme mostra isso. E aí, todos os amiguinhos dele estão conectados em telas. Tudo em tela, os amigos curtida, mostra toda essa realidade. Mas aí o pai não dá para ele, mas o pai decide dar, porque todos têm. Aí quando ele compra o robô, o Ron, ele vem bugado. Tá. Ele não funciona, ele não se conecta na internet. Tá. Aí o filme vai mostrando que o Ron, que é o robô, não tá conectado, mas ele se torna amigo do menino, como se ele fosse uma pessoa. E aí lá o filme mostra como é hoje as pessoas não conectadas. Uhum. Como que é criar um filho não conectado, como é ter amigos reais, Uhum. né? E as escolas estão sofrendo desafios, sabe por quê? Eu ouvi uma coisa interessante. Porque a escola, no Brasil, não sei se aqui, eles usam também telas, né? Mas Aqui cortou. cortou? Diminuiu bastante. Porque sabe o que está acontecendo lá no Brasil? As crianças estão tendo relacionamentos reais só na escola. Relacionamentos reais. Tá. E Em aí, casa, não. Não. Tá. Aí chega na escola, o que eles ficam querendo? O quê? Se relacionar. Conversar, brincar, tocar um no outro, né? Se abraçar, se tocar, olhar no olho, brincar. E os professores estão enlouquecendo. Por quê? Porque os professores querem ensinar e as crianças querem se relacionar. Uhum. Porque Isso eu não tinha escutado, não. é muito, muito interessante, né? Que é básico do ser humano, né? A gente quer, né? Esse... Mas assim, eu vou deixar, depois que eu faço minha palestra, no final eu digo algumas coisas que é para finalizar no sentido de dar esperança. Porque muitas vezes a gente, como pai e mãe, a gente já se sente tão culpado, né? Isso. É verdade. A culpa, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma culpa. Nasce esse sentimento tão ruim. E a gente não deve sentir a culpa aprisionante, desanimadora, aquela que deixa a gente abatido. A gente tem que fazer uma análise dos nossos erros para correção, para conserto. Então, eu ouvi uma frase na pós-graduação em psicologia que me chamou muito a atenção, que é: o reparo é maior que o dano. E eu achei muito interessante, porque não importa o dano, desde que haja reparação, conserto, reconciliação. Então, à medida que a gente vai percebendo como ser humano, ensinando nossos filhos também que nós falhamos, nós somos falhos, a gente precisa da graça de Cristo, nós também precisamos de Jesus, e reconhecer, pedir perdão para filho, pedir perdão para filha, né? Reconhecer, meu filho. Eu acho tão interessante quando eles veem em nós o reconhecimento das nossas falhas, que a gente também erra, eles ficam surpreendidos, né? Não sei se já tiveram essa experiência. Assim, nossa, você que é pai e mãe, reconhecendo o erro, né? Pedindo desculpa, pedindo perdão. E eu falo do perdão e a diferença de desculpa. A desculpa é quando eu derrubo um copo. Foi sem querer. Me desculpa. Mas se eu fiz algo com intenção de machucar, porque às vezes a gente grita, eu tive intenção. Eu fiz porque eu quis. Não foi sem querer. Eu fiz, então eu preciso pedir perdão. Eu diferencio lá em casa. Ai, mãe, ela me maltratou. Me desculpa. Não, filho, não é desculpa, não, é perdão. Eu te peço perdão porque eu fiz, gritei, perdi a paciência. Então, eu dou essa dica pra gente fazer. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o reparo é maior que o dano. A gente precisa fazer conserto, reparação. E isso vai ter... no curso que eu fiz, tem muito mais poder a reparação do que o dano causado. E aí, vamos pra Bíblia? O que a palavra de Deus diz? Lá, quando José vem e vê os irmãos.
Ele diz, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, todas essas coisas que parecem mal, às vezes, que foi ruim, Deus transforma em bem. Desde que tenha a responsabilidade humana, que é a nossa parte, de fazer o que a gente precisa fazer. Né? Deus nos dá a oportunidade de transformar o mal em bem, mas eu tenho também a escolha de fazer ou não. Então, Deus me convence de que eu preciso fazer algo e eu não faço por escolha. Aí não, né? Tem a nossa responsabilidade. Mas eu quero dizer para as mães assim, que a gente precisa fazer. A gente precisa dar os limites. A gente precisa corrigir. A gente precisa ensinar. A gente precisa educar. Faz parte, é necessário. Mas qual é o segredo disso? Fazer como Jesus faz, como Deus faz, em amor. E a minha experiência tem sido assim, quanto mais eu faço em amor, mais obediência eu tenho conseguido deles. Que bom. E eu estou sendo mais ouvida do que antes. Então, realmente, a estratégia de Deus é a estratégia perfeita. Ele disciplina os seus filhos porque é pai, porque ama, mas é em amor. Então, qualquer coisa que façamos, que seja em amor. Assim como nosso Deus nos ensina. Amém? Amém. Obrigada, Ângela. Foi uma bênção ter você aqui. Né? Depois dessa espera de vocês chegarem do Brasil para cá. Então, estou muito feliz de ter você aqui. Também. Isso. Queria que você falasse como é que as pessoas acessam Mãos e Coração. Sim. Então, a SNTI tem o site da Secretaria Nacional da Infância, da IPB, ipb.org, tá? Tem .org no final. E tem o Instagram da Secretaria Nacional e do Vinícius, que é Vinícius Rangel Chulingo. Chulingo, é o palhaço que Chulingo. É o personagem do palhaço que ele evangeliza através das artes, né? E lá tem toda a programação, tudo que vocês precisam de capacitação, treinamento, material para acessar. Que bom. Né? E aí é isso. Mãos e Coração, da Secretaria Nacional da Infância. Faço parte da equipe. Legal. Ainda bem, né? Legal. A família abraçou o ministério. Muito bom. Isso é importante, muito né? Bom. A família abraçou. Verdade. Né? Graças a Deus. Foi bênção. Obrigada por ter vindo falar agradeço. com a gente. E vamos dar tchau aqui para o pessoal agora. Então, você que está aí, que acompanhou até agora, é difícil criar filho. E tem que ter muito amor para criar. E somente pela graça e com a graça de Deus que a gente consegue encaminhar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Amém. E eu te convido, você, mulher, você que é imigrante, você que é forasteiro, você que é peregrino aqui na terra, vem fazer uma visita pra gente. Nós estamos aqui na 35 Avenue, 35 Olympia Avenue, em Auburn, Massachusetts. E nós somos uma família da fé, de imigrantes para imigrantes. Vem fazer uma visita pra gente, vem conhecer a gente. Jesus Cristo está aqui. Amém. E a graça dele tem nos acompanhado. Amém. Boa noite para vocês. Boa noite.